Olá, seja muito bem-vindo ao canal Quero Ser Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar máscara para campos de formulário utilizando JavaScript puro. Vamos lá? Bom, vou compartilhar com vocês minha tela. Você deve estar vendo aí. Eu tenho dois arquivos aqui no meu terminal abertos, que são o index.html e o app.js, certo? Esses dois arquivos basicamente é o que a gente vai precisar para fazer a nossa aplicação funcionar. Se você quiser acompanhar comigo o código enquanto a gente estiver desenvolvendo, você pode só criar esses dois arquivos, dar um duplo clique no index.html para abrir no seu navegador, que já deve funcionar da forma como esperado, certo? Então, o que a gente tem aqui? Nesse arquivo index.html, a gente tem algumas meta-informações aqui, que vão no head da nossa aplicação, e temos as informações do nosso formulário, e aqui no final, a adição do script, certo? O import do script que nós vamos utilizar na aplicação. Lembrando que em HTML5, algumas tags são opcionais, como a tag HTML, head e body. Por isso eu não adicionei aqui, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos então ver como fazer as máscaras. Eu tenho aqui alguns campos que nós vamos utilizar para fazer as máscaras, certo? Então eu criei aqui um campo de CPF, um campo de CNPJ, um campo de telefone, um de CEP e um de PIS. As máscaras para cada um desses campos eu deixei aqui do lado para facilitar a nossa visualização, para que fique fácil a gente ver o tipo de máscara que a gente vai precisar utilizar para cada tipo de campo. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz essa máscara. Para cada campo, só lembrando aqui também, eu adicionei uma propriedade data.js para a gente conseguir pegar esse campo pelo JavaScript. Tá? Então tem o data.js com o nome de cada campo. Data.js CPF, data-js CNPJ, o fone, o CEP e o PIS. Nós vamos utilizar essas informações mais para frente, daqui a pouco eu vou te mostrar como, certo? E lembrando que essas funções que nós vamos criar aqui, elas não são especificamente para utilizar somente com JavaScript puro. Nós vamos criar elas com JavaScript puro, mas você pode utilizar essas funções dentro de uma biblioteca, no caso, né? Você pode utilizá-la com React, com Angular, com Vue, com qualquer biblioteca JavaScript, só que você não precisa ter uma biblioteca de máscaras em si, tá? Eu vou mostrar que com poucas linhas de código a gente consegue criar máscaras para esses campos aqui de forma bem simples. Vamos lá. Então, abrindo o app.js, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um objeto chamado masks, certo? Esse objeto ele vai ter as nossas funções de máscara. Eu vou criar uma função para cada campo, e a função ela vai ter exatamente o mesmo nome que foi passado ali para o data.js, tá? Então, a função que vai ter a máscara de CPF vai ter o nome de CPF, a função de CNPJ vai ter o nome de CNPJ e assim por diante, certo? Então, eu vou começar criando aqui a nossa função de CPF. Essa função ela vai receber um valor e, por enquanto, ela vai retornar esse próprio valor que ela receber, certo? O valor que essa função vai receber, de onde vai vir, como é que vai vir? Basicamente, a ideia é que essa função ela seja pura. Ela simplesmente receba um valor que seja, que vai ser a entrada do campo. Então, tudo que eu digitar nesse campo aqui, a gente tem que passar para essa função CPF. E esse valor vai ser processado aqui dentro e a gente vai retornar o novo valor do CPF com a máscara, tá? E conforme a gente for digitando, a gente já vai mascarando. Então, hoje a gente pode digitar qualquer coisa no campo, mas a ideia é que, enquanto a gente estiver digitando um CPF com números, quando a gente digitar o terceiro número, quando a gente for digitar o quarto, ele vai colocar um ponto e aí vai colocar o quarto número, tá? Automaticamente para a gente ele vai fazendo a máscara exatamente nesse formato aqui. Então a ideia de fazer essas funções é exatamente essa. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeira coisa eu preciso fazer aqui é preparar a minha aplicação para funcionar esses dados, adicionar evento nos elementos de formulário. Então eu vou utilizar o document.querySelectorAll para pegar todos os inputs. Isso vai me retornar uma node list, eu vou iterar por essa node list e cada node list vai me retornar... Essa node list, cada item dela vai ser um desses inputs aqui, certo? Esses inputs de texto. E o que eu vou fazer para cada input é, primeiramente, pegar qual é a função de máscara que a gente vai utilizar, né? Eu vou chamar de field essa variável que a gente vai utilizar, então input.dataset.js, certo? Essa API do dataset basicamente serve para pegar informações de propriedades data tracinho qualquer coisa que você passar na tua aplicação. Como eu estou passando um data.js, então input que vai ser cada input que for iterado aqui, no caso o input de CEP, o dataset.js dele vai retornar para a gente esse valor de CPF. E assim a gente vai conseguir chamar a nossa função de forma dinâmica, certo? E aí o que eu vou fazer é, para cada input eu vou atribuir um evento. Então add event listener
vou adicionar um evento do tipo input também, ou seja, cada vez que eu digitar alguma coisa no campo, ele deve disparar para a gente esse evento input. Aqui eu vou passar uma função de callback que vai ser executada sempre que algum valor for entrar nesse campo, certo? E o que eu vou fazer basicamente aqui é bem simples. Eu vou dizer que o e.target, que é exatamente o campo de formulário, o valor dele, eu vou modificar o valor, vou reatribuir um novo valor para ele a cada vez que for digitar, e o novo valor que eu vou atribuir é exatamente o valor da máscara. Então, se esse for o campo de CPF, eu preciso utilizar o objeto, pegar o objeto masks aqui, .cpf, certo? E passar o e.target.value. Isso aqui vai fazer com que o retorno dessa função seja atribuído ao valor do campo de formulário, tá? E aí o campo de formulário, cada vez que eu digitar, ele vai receber o novo valor. Nesse caso aqui, como eu preciso passar esse valor dinâmico, eu peguei esse nome, CPF, CNPJ, telefone, aqui nesse campo field, né? Nessa variável field. Então o que eu preciso fazer é só passar de forma dinâmica o field ali, e aí, dependendo do campo, ele vai procurar nesse objeto masks a função necessária para ser executada e criar a máscara, certo? Essa implementação aqui, ela depende especificamente do tipo de aplicação que você está criando. Então, se você estiver utilizando Angular, React ou Vue, essa implementação vai mudar, tá? Vai ser conforme o framework ou a biblioteca que você estiver utilizando. Agora, a implementação da função de máscara, que é o que nós vamos fazer aqui nesse objeto masks, é o que você vai poder compartilhar com qualquer tipo de aplicação, com qualquer biblioteca que vai funcionar corretamente, certo? Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Primeiro vamos ver se está funcionando, né? Vamos colocar um console.log aqui. Em e.target, ou melhor, vou colocar lá dentro, né? Um console.log aqui em value. Isso aqui deve retornar para a gente o valor do próprio campo. Então eu vou dar um inspect aqui, para eu poder abrir o console. E abrindo o console, a cada vez que eu digitar um valor no campo, olha só, ele já exibe para mim no console. Certo? Esse console.log está funcionando, ou seja, a nossa função está funcionando corretamente. Como que a gente vai fazer, então, para receber esse valor e substituir esse valor? A gente recebe esse valor de um campo de formulário sempre no formato de string, tá? E a string ela tem um método chamado replace, que você consegue substituir um valor por outro. Então, por exemplo, eu posso dar um replace. Se eu entrar com o valor 1, com a string 1, eu quero substituir pelo valor 2. Só um exemplo, né? Então ele vai retornar o valor. Se por acaso existir o valor 1 nessa minha string, eu vou trocar pelo valor 2. Então eu vou digitar alguma coisa aqui. Quando eu digitar 1, ele automaticamente vai trocar por 2. Tá? Então enquanto eu tentar digitar 1 aqui, ele vai fazer a substituição pelo 2 enquanto eu estiver digitando. Tá? Basicamente é isso aqui que o replace faz. A gente pode utilizar também regex aqui. Certo? E regex, ela funciona sempre dentro de duas barras. Então, entre duas barras, o valor que a gente colocar aqui dentro é um caractere que vai casar com a aplicação. Com a string, no caso, que a gente está tentando fazer o replace. Então, aqui ele vai tentar casar com o número 1. Se por acaso a string casar com o número 1, ele vai fazer a troca para o número 2. Tá? Então, eu vou salvar aqui. E aí, sempre que eu digitar, se eu digitar o número 1, ele digita o número 2. Tá? Se eu digitar o número 2, ele vai normal. Qualquer outro número ele digita normal, mas se eu tentar digitar o 1 especificamente, ele troca para o número 2. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é garantir que esse campo de formulário ele não aceite nenhum outro tipo de dado que não seja um número. Tá? A gente pode digitar hoje strings, espaço e etc. A gente só vai aceitar número. E dá para fazer isso utilizando somente o replace. Como? Eu vou utilizar o /d maiúsculo, que significa qualquer valor que não seja número, tá? /d minúsculo significa um caractere que seja número e d maiúsculo significa um valor que não seja número. Eu vou utilizar o g para ele fazer a substituição completa por qualquer tipo de valor. O g significa global, ou seja, ele vai fazer uma busca global em toda a minha string e vai verificar se nessa minha string completa existe algum valor que não é número e ele vai substituir por nada. Então, se eu tentar digitar agora qualquer tipo de valor aqui dentro do meu CPF, veja que ele não deixa entrar, mas se eu digitar números, ele deixa eu entrar. Então, eu não posso digitar espaço, eu não posso digitar letras. A primeira coisa, então, é fazer um replace, substituindo tudo aquilo que não é número por um espaço em branco. Um espaço em branco não, por uma string vazia, que não representa nada, certo? E agora, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que pensar em como vai funcionar esse formato aqui. Para a gente trazer essa máscara enquanto a gente está digitando, a gente precisa fazer a troca, a substituição dos caracteres especiais logo no momento em que a gente tem um valor que a gente precisa. Por exemplo, eu tenho 3 números e um ponto seguido de mais 3 números. Então, eu pego o próximo caractere que eu preciso aqui. Eu preciso de 4 números juntos. Se eu tiver 4 números juntos, eu pego os 3 primeiros, adiciono um ponto e depois coloco o quarto. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o replace. Então, o que eu vou fazer aqui é abrir os parênteses. Daqui a pouco eu já explico o que significa isso. Vou utilizar o /D com chaves e o número 3. Significa que eu quero pegar 3 números. Esse parênteses aqui significa crie um grupo de captura. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo uma captura. E aí eu vou colocar parênteses novamente aqui, logo depois, ou seja, esse valor aqui, ou seja, 3 números seguidos de mais um número. Quando acontecer de essa minha string aqui casar com 3 números seguidos de um quarto número, ou seja, quando eu tiver 4 números seguidos um do outro, veja que eu tenho 2 capturas aqui, né? Eu tenho 2 parênteses. Por que eu tenho 2 parênteses? No replace, quando a gente tem grupos de captura utilizando regex, a gente pode utilizar o $1, o $2, o $3, cada um para um grupo de captura diferente. Então, o $1 ele vai ser a troca, né, que vai acontecer quando ele casar com essa regex completa aqui. E aí ele vai substituir pelo $1, que seria a primeira captura. Então, os 3 primeiros números que casaram com essa regex, esses 3 primeiros números, como eles estão num grupo de captura, ele vai casar com o $1. Aí o que eu vou fazer? O primeiro grupo de captura vai ser os 3 primeiros números. Aí eu vou adicionar um ponto, certo? Um ponto literal ali. E aí depois eu vou adicionar a segunda captura, que é o próximo número, que é o quarto número. Ou seja, enquanto eu estiver digitando, eu estou digitando 2, digitei 3 números aqui, certo? Por enquanto ele não casou com nenhuma dessas regex, porque a primeira diz que se qualquer coisa não for número, limpa o campo. Se eu tiver 4 números, 3 números seguidos de mais um, aí ele vai fazer essa substituição. Como eu tenho só 3 números, ele ainda não fez a substituição. Só que quando eu adicionar o quarto número, aí ele vai casar com essa regex aqui e vai fazer a substituição pra gente, certo? Então, esse é o primeiro passo para fazer a primeira etapa da nossa máscara de CPF. Se eu continuar digitando números aqui, veja que ele continua adicionando os números, mas ele não mascara, né? Como é que a gente faz para continuar a máscara? Basicamente, a gente vai adicionando um replace por vez, para que ele venha, para que a máscara aconteça aos poucos, certo? Então a gente fez essa primeira máscara. A segunda parte da máscara é onde tem o ponto novamente, onde a gente tem um caractere especial diferente de número, tá? Então a gente tem um ponto de novo, com exatamente a mesma regra da primeira, né, dessa segunda regra de replace aqui. Então simplesmente vou copiar essa segunda regra e vou colar. Ou seja, quando ele casar com 4 números seguidos, ele faz a primeira substituição. E quando ele casar com 4 números seguidos de novo, ele vai fazer a segunda substituição, porque ele vai cair nesse segundo replace. Lembrando que ele não cai, esse primeiro replace ele não funciona 2 vezes, porque a primeira ele só executa uma única vez. Eu não estou mandando ele fazer de forma global, tá? Ele vai fazer somente uma única vez a substituição. E aí, quando a gente precisa fazer a substituição para o próximo caractere, ou seja, para o próximo ponto, a gente faz um novo replace. Então, criei 2 replaces aqui. E agora ele está substituindo. Veja que aqui eu posso continuar adicionando números, que ele não vai adicionar mais nenhum ponto, mais nenhum caractere especial. Porque o único, assim que ele casou e fez o replace, ele simplesmente retorna a string e não faz o replace mais. Certo? Vamos lá. O que a gente tem que fazer agora, então, é fazer a substituição dessa última parte da nossa máscara. Então, logo depois do último ponto, eu tenho 3 caracteres, seguido de um traço, seguido de mais um. Só que nesse caso é o final da nossa regex. Então a gente pode dizer que se eu tiver 3 números seguido de 1 ou 2 números, pode ser 1 ou pode ser 2, eu quero que ele já adicione o traço. Então se ele tiver 4 números, pode adicionar o traço, e o próximo número, se a gente tiver mais um, ele pode simplesmente adicionar, certo? Então vou dar um replace aqui. Vou criar o grupo de captura novamente, dizendo que eu preciso de 3 números, seguidos de 1 ou 2 números, tá? Que seria o final da nossa string aqui. E aí, nesse caso, que eu vou substituir pela primeira captura, seguido de um traço. A primeira captura é esses três números aqui. Lembrando que o replace ele vai casar com a regex, somente isso aqui, essa parte aqui é que vai ser de fato substituída, certo? O restante da string vai continuar do jeito que está.
Não vai mudar nada, certo? Então ele vai pegar os 3 números que tiverem juntos, seguidos de mais 1 ou 2, tá? Ou seja, 3 números seguidos de mais 1 ou 2, e vai adicionar um traço entre eles. Vamos ver se isso aqui funciona? Então, se eu adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e coloquei um número, olha, ele já adicionou o traço, coloquei mais um, ele manteve o traço. Então, só que eu posso continuar colocando números, certo? A gente tem a máscara de CPF funcionando direitinho, do jeito que a gente precisa, só que o único problema aqui é que ele continua adicionando números. Como é que a gente faz para limitar esse campo somente pela quantidade de números que o CPF tem? Bom, se a gente pensar aqui, o próprio replace pode fazer isso. A gente pode utilizar um replace, lembrando do esquema das capturas, a gente vai fazer uma captura aqui, só que dessa vez a gente vai fazer, esse último replace, a gente vai fazer uma captura pelo final do CPF, que seria, quando eu pegar essa string aqui, cada replace vai retornar uma string nova, né? Uma string atualizada pra gente. Então, no final aqui, esse replace já vai estar com a máscara completa do CPF. O que eu vou fazer é simplesmente pegar o final, então, desse CPF, ou seja, um traço seguido de 2 números. Quando ele encontrar um traço seguido de 2 números, seguido de qualquer outra coisa, né? Vou colocar um número agora, dessa vez veja que eu não vou usar mais uma captura, vou usar uma captura só, seguido de um número com um sinal de mais, que significa independente de quantos números tiverem, e aí eu vou utilizar o sinal de interrogação, que significa case com o mínimo de números possíveis, independente de quantos números tiverem, e vou colocar o sinal de cifrão, que significa até o final da string, ou seja, independente de quantos números tiverem até o final da minha string, a única substituição que eu vou fazer é através da primeira captura, que é basicamente o final do meu CPF, certo? Então, quando eu faço essa substituição aqui, ele não me permite digitar mais nada no campo, além do tamanho do meu CPF. Então, se eu começar a digitar, olha só, ele digitou. Se eu tentar digitar mais alguma coisa, ele não deixa mais entrar, tá? Por quê? Porque ele vai pegar, ele vai casar com esse replace aqui, vai verificar que esse é o final do CPF e ele simplesmente vai substituir por essa primeira captura aqui. Então aí você pode perceber o quão simples é a gente criar uma máscara. A gente já tem a máscara de CPF pronta, tá pronto já, essa nossa máscara de CPF. E você pode utilizar isso aqui na sua biblioteca favorita. Se você tiver um formulário em React, em Angular, em Vue ou em JavaScript puro mesmo, você pode reutilizar essa função lá na sua aplicação, que a máscara vai funcionar exatamente da forma como esperado. É claro que você vai tratar a entrada dos dados da forma como a tua biblioteca ou o framework que você está utilizando trata, né? Mas quanto a isso, você já pode utilizar essa função sem problema nenhum. E agora o que a gente vai fazer é criar as máscaras para os outros campos de formulário. Então vamos lá. Para eu criar para o campo de CNPJ, se eu tentar digitar aqui, ele vai dizer, né, ele vai dar um erro dizendo que ele não conseguiu encontrar, diz que o masks field is not a function, porque eu não tenho a função CNPJ aqui, certo? Então eu vou criar a função CNPJ, que vai receber também um valor e vai retornar um valor, tá? Vou até colocar isso aqui mais para baixo, só para não ficar visualizando, porque não tem necessidade, né? O que a gente precisa mesmo são essas funções aqui. Bom, se você tem alguma dificuldade com JavaScript em si, para entender o método replace, para entender regex, para entender a linguagem JavaScript em si, o que eu poderia recomendar é o meu curso JavaScript Ninja para você, tá? Lembrando que tem promoção dos meus cursos. Se você entrar nesse site que está aparecendo na tela agora, queroser.ninja/promoções, lá você vai encontrar um cupom de desconto especial, com desconto bacana para todos os meus cursos, inclusive para o curso de JavaScript, onde você vai aprender a trabalhar com replace, vai aprender a trabalhar com regex e com toda a linguagem do jeito que você precisa para ser um ninja em JavaScript, certo? Então, acesse esse site que você vai ter um cupom de desconto. Lembrando que o desconto é somente até o final do mês, são poucos cupons, então aproveita para entrar lá agora. Seguindo aqui então com a máscara de CNPJ. Como é que a gente vai fazer a máscara de CNPJ? Basicamente, vou fechar aqui o console. A máscara de CNPJ é isso aqui. Seguindo o mesmo padrão aqui do CPF, o que a gente precisa fazer primeiro é limpar o campo, né? Não deixar com que o campo aceite outros tipos de valor diferente de número. Então a gente faz o primeiro replace aqui, removendo qualquer coisa que não seja número, certo? Depois, a máscara, a gente segue o mesmo padrão. Para fazer a máscara, a gente precisa então de 2 números, seguido de um ponto, seguido de um próximo número. Sempre você vai tentar fazer a máscara olhando para o caractere especial que você tem entre os números, certo? Então, no caso, eu tenho um caractere especial aqui, que seria o ponto, entre 2 zeros, entre 3 zeros no caso, né? 2 zeros e o terceiro zero fica do lado direito. Então, é aí que a gente vai fazer o replace. Então,
ponto replace. A gente vai fazer uma captura, então parênteses, barra D, 2, porque a gente precisa de 2 números, certo? Seguido de mais uma captura com um terceiro número. Então, quando eu tiver 3 números juntos, isso aqui seria exatamente a mesma coisa de tentar fazer isso aqui, tá? Barra D, barra D, barra D, ou seja, 3 números seguidos. Só que com a diferença de que eu estou fazendo uma captura nos 2 primeiros números e uma captura no terceiro número para a gente poder fazer a substituição. E aí a gente coloca a primeira captura, ou seja, o $1, ponto, $2, entre string, que o replace vai utilizar esses caracteres especiais aqui como a própria captura. E aí, aqui no CNPJ, quando a gente começar a digitar, quando a gente digitar os 3 primeiros números, ele já coloca o primeiro ponto ali da máscara, certo? E aí, só para facilitar a leitura, né, a gente pode utilizar barra D, ou pode utilizar as chaves aqui, o número 2, para dizer que eu preciso de 2 caracteres desse, ou 2 caracteres do tipo número, certo? O próximo ponto, então, é, depois de 3 números, um ponto e o próximo número, ou seja, eu preciso de 4 números juntos. Então, vou fazer o replace aqui, uma captura, 3 números seguido de um quarto número. E aí eu vou substituir a primeira captura, um ponto e a segunda captura. Feito isso, olha só, ele está fazendo a segunda parte, certo? A terceira parte agora é colocar uma barra quando eu encontrar 4 números juntos. Então vamos lá, replace, uma captura, barra D, 3, seguido de um quarto, seguido de mais um. Eu vou colocar o primeiro número, uma barra e o segundo número. Feito isso aqui, vamos salvar esse arquivo, né? Assim que a gente salvar esse arquivo, quando eu colocar os números ali, ele já vai colocar a barra pra gente, tá? E agora o que a gente tem que fazer é, depois de 4 números eu tenho que colocar um traço. Ou seja, quando ele casar com 5 números seguidos, então eu vou dar um replace. Utilizando uma captura, 4 números seguindo uma captura com mais um número, eu vou simplesmente adicionar esse número, um traço e o próximo número. E assim a gente fecha a máscara de CNPJ. E agora o que a gente tem que fazer é simplesmente limitar o campo. O final desse campo, como funciona? É um traço e 2 números, exatamente como o CPF, certo? Então a gente pode copiar esse final aqui do CPF e colar aqui no CNPJ. Tá? E aí quando você digitar, ele não vai permitir com que você digite mais números do que a quantidade de números que o CNPJ pede. Lembrando que as máscaras, elas servem somente como uma ideia visual, tá? Somente para melhorar visualmente para o teu usuário. Ela não vai validar se o CNPJ ou o CPF são campos válidos. Para isso, precisaria utilizar outras regras. Se você gostaria de ver um vídeo falando sobre essas regras, de como funcionam essas regras, deixa um comentário aqui que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, certo? Então vamos lá. Já temos o CPF, já temos o CNPJ funcionando. Agora vamos fazer a máscara para o telefone. Então, fone, eu vou chamar uma função, a função fone, né? E vou retornar o próprio valor. Lembrando que fone, porque eu tenho o data.js aqui com o nome de fone. Então, é exatamente esse o nome da função que eu vou dar para fazer a máscara, certo? Bom, primeiro replace que a gente tem que fazer, exatamente a mesma coisa, porque uma máscara é um campo que somente aceita números. Então, eu não vou deixar entrar com nenhum tipo de valor que não seja número. E aí, o primeiro replace que eu tenho que fazer, vamos lá. Eu tenho 2 parênteses aqui, só que eu vou mostrar esses 2 parênteses somente depois que eu tiver pelo menos 3 números. Que aí os 2 primeiros números vão ser os números do DDD, certo? E quando eu tiver o terceiro número digitado, eu coloco os parênteses, o espaço e o terceiro número. Então vamos lá. Vou fazer o replace. Eu preciso então de 3 números juntos. Então eu vou fazer uma captura por 2 números seguido de um terceiro. Sempre que eu tiver 2 números e um terceiro, eu vou adicionar um parênteses, a primeira captura, um espaço e a segunda captura. Lembrando que aqui dentro nesse segundo parâmetro que a gente passa para a função, para o método replace, ele é uma string, tá? Então, parênteses aqui não são caracteres especiais. Caractere especial aqui é somente se eu tiver o $ seguido de um número, ele vai tentar pegar a captura. E se eu não tiver captura na regex, ele vai trazer de forma literal o cifrão e o número. Tá? Então, feito isso, quando eu tiver 3 números aqui no telefone, ele vai adicionar pra gente a primeira parte da máscara. Tá? O telefone ele tem um caso especial, né? Quando a gente tem um telefone celular, um telefone residencial, normalmente ele tem 8 números, e um telefone celular tem 9 dígitos, né? Tem 9 números.
Então, a gente precisa tratar esse campo também. Primeiro, a gente vai tratar se eu tiver 8 números, ou seja, 4 números de um lado, seguido de um traço, seguido de mais 4. Então, como é que a gente faz isso? Replace. Vou fazer o replace aqui. Então, o número, eu preciso de 4 números, seguido de um quinto número. Eu vou fazer a substituição com o traço, certo? Então, se eu tiver esse formato aqui, vou colocar o DDD, vou colocar um número. Quando eu colocar o quinto número, ele vai adicionar a máscara, certo? E aí ele me permite adicionar quantos números forem necessários. Só que o que eu quero fazer com o tratamento dessa máscara, eu poderia finalizar por aqui e simplesmente adicionar o final da minha regex, dando um replace, para pegar o final do telefone, ou seja, um traço e 4 números, né? Então, se eu tiver um traço, né, seguido de 4 números, seguido de quantos números forem que tiverem depois, eu vou simplesmente fazer a substituição pelo primeiro. Então, beleza, aqui eu consigo fazer essa substituição sem nenhum problema. Só que o final, ele pode ter, lembrando que a gente pode ter um celular. Então, no final, eu posso ter um quinto número. Para ter um quinto número, eu posso dizer, se ele tiver 4 ou 5 números, porque se eu colocar 5, ele vai casar só quando tiver 5. Tá? Eu posso colocar só assim também, que também não vai fazer muita diferença, né? Mas aqui eu posso colocar 8 números ou 9 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Ou 8 números. Só que eu posso fazer uma máscara também de uma forma que, se por acaso eu tiver 9 números na minha aplicação, né? Se eu adicionar esse nono número, o que eu posso fazer é simplesmente deixar 5 números antes do traço e 4 números depois, né? Aí como é que eu faço isso? Nesse final aqui, antes do final, eu vou remover esse final, eu vou comentar esse final aqui. A gente não vai usar esse final agora. Eu vou fazer um replace aqui pelo seguinte. Eu vou fazer uma captura de, se eu tiver 4 números, seguido de um traço, veja que o traço ele não está dentro da captura, seguido de 5 números. Então, se eu tiver 4 números que sejam seguidos de um traço e sejam seguidos de 5 números, o que eu posso fazer aqui é basicamente fazer a substituição. Se eu tiver 5 números e quiser que o quinto número ele fique do lado esquerdo, eu posso fazer uma captura aqui com 4 e uma captura aqui com 1. Tá? Então, veja que eu tenho 3 capturas. A primeira com 4 números seguido de um traço, que seria esse primeiro momento aqui, né? 4 seguido de um traço, nesse caso aqui, né? 4 seguido de um traço, seguido de 1, seguido de mais 4. O que vai acontecer é basicamente que essa primeira captura seguida do traço, veja que o traço não está na captura, então ele não vai ser adicionado na substituição. Então, eu vou colocar a primeira captura, que seriam 4 números, vou adicionar a segunda captura colada, ou seja, mais um número, aí eu vou adicionar o traço e vou adicionar a terceira captura, ou seja, eu vou colocar 5 números e depois eu vou colocar 4 números um do lado do outro. Ou seja, se eu tiver 9 números de CPF, eu posso colocar 5 na esquerda e 4 na direita. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele já coloca o quinto número para o lado direito. Aí se eu colocar 6, 7, 8. Se eu colocar o nono, ele joga o quinto número para a esquerda. Se eu apagar o nono, ele devolve e deixa 4 e 4. Tá? Então, só com replace e regex a gente consegue fazer essas jogadinhas assim. E aí o que eu tenho que fazer aqui no final é saber que no final, nesse meu exemplo aqui, eu vou ter sempre 4 números no final. Então, nesse caso específico, eu faço replace dizendo que o final vai ter um número, um traço seguido de 4 números, certo? Eu posso ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se eu tiver 9 números, ele para de digitar. Só que se eu tiver 8 números, ele fica sempre 4 depois do traço e funciona do jeito que a gente espera. Ele trava aqui e não deixa mais a gente continuar, certo? Então essa é a máscara de telefone. A máscara de CEP é bastante simples também de fazer. Ela tem 5 dígitos seguido de um traço seguido de 3, então não tem muito segredo para fazer, né? Essa é a máscara mais fácil. E eu vou pedir para, antes de você continuar vendo esse vídeo, você dá um pause no vídeo se você estiver acompanhando, né? Dá um pause no vídeo e tente fazer sozinho essa máscara de CEP. Essa é a mais simples aqui, só para ver se você entendeu a ideia, certo? Depois você volta aqui e vê como a gente vai implementar. Beleza? Bom, vamos lá então. Ele vai retornar o valor. Eu vou dar um replace.
utilizando a regex. Então, qualquer coisa que não for número, de forma global, eu vou limpar. E aí eu vou dar um replace, utilizando uma captura, pegando 5 números. Então, eu preciso de 5 números, seguido de mais um. Sempre que eu tiver 5 números seguidos de mais um, eu vou substituir pela primeira captura, seguido de um traço, e aí a segunda captura. Tá? Feito isso aqui, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, no sexto número ele já vai colocar o traço, e aí vai deixar colocar o restante, e agora o que a gente tem que fazer é simplesmente travar. Então, quando eu tiver um tracinho e 3 números, é o final do meu campo. Nesse final, eu vou simplesmente bloquear. Então, vou colocar um /D, uma captura com um tracinho e 3 números. Eu vou substituir pela primeira captura. Lembrando que aqui ele pode ser seguido de quantos forem, tá? Eu estou fazendo isso aqui para ele substituir todo o final da regex. Então, ele vai substituir desde desse valor aqui até o final da regex. Ou melhor, até o final da string. 1, 2, 3, 4, 5, e aí o sexto, 7, 8, e aí ele não deixa colocar mais. Então veja que o CEP é o mais simples de fazer. Em 3 linhas a gente fez uma máscara para um campo de CEP ali, bem facinho, bem simples, né? Bom, agora vamos fazer a máscara para o campo de PIS. O PIS é aquele número que tem na carteira de trabalho, tá? Se você nunca viu uma carteira de trabalho antes, na carteira de trabalho tem um número chamado PIS. E esse número, ele tem esse formato aqui. Ele tem esse formato. E se você não viu uma carteira de trabalho, não quer dizer que você não trabalha, tá? Pode ser que você não tenha criado ainda uma carteira de trabalho. Pode ser que você seja jovem ainda e não tenha uma carteira de trabalho. Então, esse número aqui, ele tem na carteira de trabalho, ele é o seu número do PIS. E o formato dele é esse aqui. E esse número, ele tem uma pegadinha. Quando a gente for fazer a máscara, você vai ver que ele é um pouco diferente dos outros. Bom, a pegadinha que tem nesse número aqui é o seguinte. Vamos começar a fazer a máscara e daí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele começa aqui com 3 números, né, seguido de um ponto. Então, padrão. A gente vai fazer a primeira limpeza, né? Não vamos deixar entrar qualquer tipo de valor que não seja número. Então, /D maiúsculo G. Vou fazer, então, o primeiro replace com 4 números, certo? Eu preciso de 4 números, 3 de um lado, um ponto e o quarto do outro lado. Então, uma regex, uma captura, 3 números, uma outra captura e um próximo número. Vou pegar o primeiro, vou pegar o segundo. Até aqui, tudo bem. E ele faz a primeira parte da nossa máscara, certo? O próximo passo é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números, depois um ponto e depois o sexto número. Então vamos lá. Dou um replace, uma regex, faço a captura, 5 números, seguido de um sexto número. Isso vai fazer com que eu utilize 1 e ponto o 2. Então, 1, 2, 3, aí o 4 é 1, 2, 3, 4, 5, e aí o sexto número ele bota um ponto. E agora, o que a gente tem que fazer é casar com 2 números, um traço e um próximo número. Parece simples, né? Mas olha só o que acontece nesse caso aqui. Se eu tentar casar com 2 números, seguido de mais um número, e dizer que eu vou pegar o primeiro, colocar um traço e colocar o segundo, ele vai fazer 1, 2. Quando eu digitar o terceiro, ele já vai colocar o traço para mim. Tá? Por quê? Porque nenhum desses replace aqui casou, mas cada replace, quando não casa com a string, ele devolve a string completa, certo? Então, no caso, eu estou digitando o número, não é nada diferente de número, esse replace passa para o próximo, o valor normal, sem modificar. Passou para esse, sem casar, sem fazer nada, sem fazer nenhuma modificação, passa para o próximo replace o valor normal. E assim até chegar nesse último aqui, que vai procurar 2 números seguidos de um terceiro. No começo, a gente tem 3 números aqui, né? Então, 2 números seguidos de um terceiro casa com essa string. Então, a gente tem que cuidar com essa string não, com essa regex, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Nesse caso específico aqui, o que a gente tem que fazer é garantir que antes de 2 números, né, ao invés de só testar por 2 números seguidos de um terceiro, a gente pode testar por 5 números seguidos de um traço, que é um padrão que não tem em nenhum outro lugar antes dessa máscara aqui. E aí a gente consegue garantir que a gente consegue finalizar essa máscara sem muitas dificuldades, né? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar 5 números seguido de um ponto. Lembrando que o ponto na regex ele é um caractere especial. Então, a gente tem que utilizar barra invertida ponto, certo? Para a gente utilizar o ponto literal. Senão, a gente utiliza o ponto caractere especial da regex e ele pode dar um resultado diferente, certo? Então, 5 números seguido de um ponto, seguido de 2 números,
e aí seguido de um próximo número. Quando a gente faz exatamente esse padrão aqui, a gente tem 5 números seguido de um ponto, seguido de 2 números e mais um terceiro, que aí sim o que a gente vai fazer é essa primeira regex, essa primeira captura no caso, a segunda captura adicionando aqui, então colada, porque o ponto eu estou fazendo a captura, então eu já vou deixar o ponto nessa primeira captura, vou colar com a segunda captura aqui, e aqui eu vou colocar a terceira captura. E assim a gente consegue colocar todos os números da regex do jeito que a gente precisa, tá? Então, 1, 2 e o 0 lá no final, tá? E aí o que a gente tem que fazer, então, é simplesmente, agora o que a gente tem que fazer é simplesmente bloquear esse final para não permitir que ele deixe adicionar qualquer coisa depois do traço 0, né? Lembrando que qualquer coisa que a gente for casar aqui tem que ser, cada replace tem que ser único, tá? Porque senão pode, se tiver alguma ambiguidade, ele pode dar aquele probleminha que a gente viu no início da regex do PIS, certo? Então, para finalizar, a gente simplesmente verifica se ele termina com um traço e um número. Então, dá um replace de novo. Pega a captura, vê se ele termina com um traço e um número. Se ele terminar com um traço e um número, seguido de quantos forem até o final da regex, aí eu vou substituir pela primeira captura, que é o traço e um número. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 números e um terceiro número. E aí ele não me deixa adicionar mais nenhum, certo? Aqui a gente criou máscara para CPF, para CNPJ, para telefone, para CEP e para PIS, de forma bem simples. Bom, se você gostou desse vídeo, se você entendeu como tudo funciona nas máscaras, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal, aciona o sininho para que o YouTube te avise sempre que tiver novos conteúdos. E deixa uma sugestão aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos conteúdos, de próximos tópicos que você gostaria de ver aqui no canal, deixa uma sugestão aqui nos comentários que eu vou ler e vou anotar aqui pra gente fazer os próximos vídeos com outras ideias diferentes. Bom, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.